Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Kedoshim, que quer dizer santos, nós vamos, queridos, antes de examinar o texto da Parashá, eu vou contar para os irmãos uma história verídica, amém? Que aconteceu com algumas pessoas, né, judeus, uma família que morava ali na Argentina, amém? E há 50 anos atrás, por volta de 50 anos atrás, né, tinha uma mulher que nasceu, né, ela nasceu, praticamente ela foi abandonada na época do seu nascimento, né, e a única coisa que ela tinha, era o nome de Calipso, né, da mãe dela. O nome da mãe era Calipso. Era o único registro que ela tinha. E acabou sendo adotada, né, irmãos, por uma família de não-judeus. E depois de algum tempo, né, ela se casou, né, quando chegou à idade, se casou e teve um filho chamado Diego, né, queridos, ali na Argentina, né, e depois de um tempo o marido foi embora e deixou ela com o filho, né, e aí a Argentina, ela sempre passando, né, nem sempre, mas ultimamente passando por muitas crises, e naquela época também estava em crise, amém? E aí ela teve muita dificuldade para criar o filho, né, ali sozinha, ela e o filho, com muita dificuldade, muita carência. O filho, né, acabou, né, indo para a prática de roubos, de furtos a residências, depois quando ele completou já adolescentezinho, ainda com 12 anos, 11, lá na Argentina. E foi assim que ele foi, e ela repreendendo o filho, mas enfim. Até que com 17 anos o filho foi pego, né, pela polícia, ficou um ano na prisão, e quando ele ficou solto da prisão, ela chegou para o filho e falou, olha, o nome dela era Marcela, o filho era Diego, né, irmãos, essa é uma história verídica, né, e ela falou, chega de Argentina, aqui não tem mais nada para nós. Vamos fazer aliar quer dizer voltar para Israel, né? Nós somos judeus, apesar de eu não ter sido criada, mas eu tenho aqui as cartas da minha mãe, né? Que me deixou quando era pequena, a mulher dizendo para o filho, né? Da sua avó, e vamos fazer aliar, vamos para Israel, porque lá Israel, né? Devemos ter mais oportunidades. E o filho até achou interessante, né? Israel é interessante, né? O lugar lá tem bomba, tem isso, tem aquilo, mas vamos para lá. Então eles fizeram aliar, quer dizer, a migração para Israel, né, queridos? E lá em Israel ela conseguiu ter um emprego, né? Ela trabalhava até como, assim, uma doméstica, mas ganhando bem. Ela ganhava razoavelmente bem, não muito bem, mas um pouco bem, né? Mas o filho, pouco tempo depois, voltou para aquela vida de furtos, a residências, enfim. Mais furtos. E tinha ali naquela área nobre, né, das cidades de Israel, ele estava atuando ali, nos furtos. E ali, meus irmãos, aquele menino, né, já estou encurtando bastante a história, né, para a gente poder entender, né, aquele menino, ele começa a identificar uma casa, né, de um médico, né, o médico, o nome dele, né, era Dr. Abigad, né, praticante da Torá, aquele médico, toda a família. Tanto é que ele não tinha alarme, não tinha cães, ele não tinha
nada, ele deixava, né, ali a casa normal e o Diego ficou olhando a rotina, né, daquele médico e da família dele. Então ele viu que a partir de determinado horário, a partir assim, tipo 10 horas da manhã, já não tinha ninguém em casa. E o primeiro filho, quando voltava, era por volta de 4 horas da tarde. Então, assim, de 10 às 4 ficava a casa vazia. E ali, meus irmãos, o Diego, ele aproveitou aquela situação, né, e entrou dentro daquela casa facilmente, né, pela janela, e começou a olhar dentro da casa se tinha alguma coisa interessante para ele, e ele não achou nada assim interessante, né, e ficou muito assim procurando o que poderia ser, e não achou nada, não tinha ouro nem prata, não tinha nada que fosse interessante para ele. Ele não estava querendo eletrodomésticos, né, e deixou para lá aquilo, eletroeletrônicos. E, de repente, ele olha assim em cima, né, de um armário, uma pasta executiva fechada, né, ele, assim, pensando, né, aqui deve ter algo importante, e ele pega aquela pasta e vai embora. Né? Quando ele chega em casa, ele vai abrir aquela pasta, né? E lá ele vê que aquela pasta tá com jornais de 15 anos atrás, né? E tem e vê assim dentro da pasta uma quantia de $200, né? Que equivale mais ou menos R$1.000, né? E ele olhou aquilo ali e tinha uma carta dentro da pasta. E naquela carta foi escrita à mão pelo Dr. Abigade, que era o médico, dono da casa. E ele, lendo aquela carta, a carta vem escrita assim: meu querido ladrão, olha só, irmãos, né, eu estava há muito tempo esperando você. Você veja, meus irmãos, que ele botou aquela pasta ali esperando um ladrão há 15 anos. O primeiro ladrão, depois de 15 anos, foi o Diego. Amém? Nunca ninguém tinha ido furtar a casa, mas o Diego foi e pegou a pasta e está ali. Meu querido ladrão, né? E ele começa a falar que você tem uma alma muito importante para Hashem, que é o Eterno, né? Você tem uma alma muito importante para Hashem. E você não deve fazer com que sua alma se perca praticando coisas contrárias à vontade de Hashem, né? Praticando coisas contrárias à vontade do Eterno na Torá. E ali, meus irmãos, aquele Diego foi lendo aquela carta e ele chegou a chorar, né? Foi muito impactante para ele aquela carta, e ele chorou. E lá no final da carta, o Dr. Abigade, isso há 15 anos atrás, né, que por 15 anos não teve nenhum ladrão, e o Dr. Abigade, ele diz assim: olha, esse é o meu telefone, entre em contato comigo para a gente falar, conversar. E ele ficou assim, meio na dúvida se ligava ou se não ligava. Ele pensou, poxa, pode ser uma armadilha, né? Mas naquela vai, não vai, mas ele falou tanta coisa de Deus, enfim. Ele acaba ligando. E ligando lá para o doutor Abigade, o doutor chega para o Diego e diz assim: Diego, você está longe? Você era um ladrão que eu estava esperando há muito tempo. Você está longe daqui? Ele falou: não, de moto é 10 minutos. Então vem aqui para a gente conversar. E ali, queridos, o Diego foi, né, e para lá, para a casa do Dr. Abigade, chegou já com numa mão a pasta, né, e na outra mão os $200 para entregar para o Dr. Abigade. O Dr. Abigade pega os $200, enrola e bota assim no bolso do Diego.
né? Isso aqui é teu. E ele fica impactado, né? Poxa, que história é essa? E ali ele pega, né, tipo 2 sucos, né, ou 2 refrigerantes, e dá um para o Diego e ele também, e fazem uma benção, uma brahá, né, e tomam uma brahá, benção, né, para o eterno, né, irmãos, porque antes de se alimentar e depois também tem que fazer a brahá, né, eu já expliquei isso para os irmãos. E depois, meus amados, brahá quer dizer bênção, né, em hebraico, né, irmãos? E depois o Diego conta, né, a história dele, que ele estava na Argentina, e a Argentina é uma situação muito de pobreza, muita luta, muita dificuldade, não tem oportunidades, né? Até hoje, né, irmãos? A Argentina é um país que está numa dificuldade muito grande, né? E, enfim, já naquela época também, né? E aí, meus irmãos, o doutor Abigad pergunta, e você, como é que você veio para cá? Ele disse que veio com a mãe dele. Ah, você veio com a sua mãe? E depois de ouvir toda a história do Diego, né, e da mãe, o doutor Abigad fala assim: amanhã, vem você com sua mãe aqui. Vamos marcar 11 horas da manhã. E ali, meus irmãos, o Diego se despediu, o doutor Abigad, voltou, né, para casa, conversou com a mãe, mas mesmo assim ele ficou desconfiado: poxa, pode ser uma armadilha, aí vai pegar a mim e minha mãe. Aí ele conversou com a mãe, mas a mãe falou: não, a gente está passando dificuldades, não tanta como era na Argentina, mas ainda passamos muitas dificuldades aqui. E aí eles foram lá, né, irmãos? Se decidiram e foram para lá. E ali no dia seguinte, 11 horas, a esposa do doutor Diego atendeu, né, e pediu para eles se sentarem numa mesa farta, né? Tinha bolacha, tinha suco, leite, pão, né, irmãos? Estava farta a mesa, né, para um lanche, 11 horas da manhã. E depois ela falou: aguarda um pouquinho que daqui a pouco meu marido chega, né? E o marido, ele chega, né, cumprimenta, né, o Diego e a sua mãe Marcela e pede um tempinho para eles, né? E depois traz na mão, né, traz assim, entra ali uma pessoa, né, numa cadeira de rodas, que é a mãe do Diego, também vem, que estava numa cadeira de rodas, né, queridos? E ali, meus irmãos, nós vemos que o Diego apresenta a mãe dele, né, para a Marcela aliás, o doutor Abigad, perdão, apresenta a mãe deles numa cadeira de rodas para o Marcelo, para Marcela e para o Diego, né? E o doutor Abigad fala para a mãe dele, né, aí, que falasse também alguma coisa sobre a vida dela, como é que foi. E ela disse, né, ela contou, né, que coincidentemente, né, ela também tinha vindo da Argentina, né, a mãe do doutor Abigad. E ela disse que lá na Argentina, né, ela tinha se casado com, né, um membro da Marinha, né, um integrante da Marinha, né, da Argentina, e que viajava muito, né? Ela se casou com 18 anos e quando teve 25 anos, ela engravidou, e ela na gravidez, ela teve complicações na gravidez, né? De modo que ela ficou inconsciente após o parto e só voltou 3 meses depois a si. E quando ela voltou a si 3 meses depois, e o marido estava viajando na época da gravidez, né? Ela recebeu a notícia, né, que a mãe do doutor Abigad, né, recebeu a notícia que o marido havia falecido e que a filha que havia nascido também tinha morrido. Então, para ela foi uma tempestade aquilo. Perdeu, né, tudo, ela foi para ter um neném com saúde, com felicidade, e sai dessa situação 3 meses depois com essa situação muito drástica. Ficou viúva, né, e perdeu a filha.
com 25 anos. E ali, queridos, a Marcela, que é a mãe do Diego, pergunta para a mãe, doutora Bigatti, há quanto tempo foi isso, né? E a mãe do doutor Abigade diz, isso foi há 50 anos atrás. Foi há 50 anos. E o Diego, né, que já tinha 20 anos naquela época, e a Marcela, mãe do Diego, tinha 50 anos. E ali, meus irmãos, a Marcela fica impactada com aquela situação, porque foi dito para ela que ela foi abandonada pela mãe, né, quando ela nasceu, como nós falamos no início, e veio somente para ela um documento com o nome da mãe, foto e o registro dela. Aí a Marcela pergunta para a mãe do doutor Abigade, qual era o nome da senhora lá na Argentina? E a mãe diz, meu nome era Calypso. E era o nome da mãe que a Marcela tinha no registro, no documento de registro. Olha, aqui está a tua foto. A senhora é minha mãe. Foi maravilhoso, irmãos. Foi algo tremendo. Olha que caminho que Deus fez. Né, meus irmãos? E depois, a dona Calypso, que enviuvou, né, porque perdeu o marido, casou de novo, depois teve o doutor Abigade como filho, né? Casou porque tinha ficado viúva, né, queridos? Amém? E ali, meus irmãos, você vê que o doutor Abigade chama o Diego, vamos ali para o jardim, enquanto elas estão conversando lá, depois desse encontro maravilhoso. Então, ela é minha meia-irmã, né? Então, quer dizer, a mãe, e ele era tio do Diego. Ali, meus irmãos, o Diego ficou perguntando, mas, poxa, o que fez o senhor fazer essa carta, botar numa pasta, em cima de um armário, esperando um ladrão? O que fez o senhor fazer isso? E aí o doutor Abigade vai ler para ele a Torá. E ali é onde está o trecho da Parashá Kedoshim, meus irmãos. O doutor Abigade lê para ele Levítico 19, versículo 18. E diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, eu sou o Eterno. Então, queridos, ali o doutor Abigade fala para aquele jovem Diego, olha, existe um mandamento na Torá que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento, ele é um dos maiores mandamentos da Torá. Depois de amar ao Eterno, é o segundo mandamento. E é isso que me moveu a fazer isso, Diego. Porque um ladrão que aparecesse ali, roubando, ele também pertence, tem uma alma. E é uma alma preciosa para Deus, preciosa para Hashem. Por isso eu deixei aquela carta. E agora, através dessa carta, veio toda essa situação e você e sua mãe acharam a sua família. Glórias a Deus. Então, queridos, nós vemos aqui a importância de examinarmos a Parashá e vemos como que Deus valoriza o estudo da Parashá no Shabat. Veja que o doutor Abigade, por ser fiel à Torá, fiel ao Eterno, ele examinou isso e praticou. Porque nessa Parashá o Eterno diz assim, sede santo. E ser santo é praticar. Aleluia. É colocar em prática a vontade do Eterno. E é interessante, queridos, que Yeshua HaMashiach, em Marcos 12, ele retrata o mesmo mandamento. Né? Em Marcos 12, ele é perguntado, né, por um escriba, né, qual é o primeiro de todos os mandamentos. No verso 29, Yeshua responde, o primeiro de todos os mandamentos é
Ouve, Israel, o Eterno nosso Deus é único. Amarás, pois, o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Aí Yeshua chega no verso 31 e diz assim, e o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que Yeshua leu isso? Levítico 19, capítulo 19, verso 18, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. As mesmas palavras que Yeshua usou. Amém? Então Yeshua diz, e ainda Yeshua completa, não há outro mandamento maior do que esses dois. Então, a Torá resume, você amar o Eterno e amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama o próximo, incondicionalmente, irmão, todos os próximos, você não cumpriu a Torá. Doutor Abigad amou o ladrão e Deus deu uma família para o ladrão. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.